Fala, meu povo, hoje domingão, daqui a pouco tem Bahia e Atlético Paranaense na Arena Fonte Nova se enfrentando em mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos falar no vídeo de hoje sobre Libertadores. Não temos mais a possibilidade de virar G9, né? Porque o Cruzeiro ontem perdeu a final da Copa Sul-Americana. Vamos falar um pouco mais sobre esse jogo, mas sobre a luta do Bahia para conseguir essa vaga na Libertadores do ano que vem. E vamos trazer mais atualizações também sobre David Martins, jogador que eu praticamente anunciei ontem aqui no canal como novo reforço do Bahia. E aqui já quero fazer também uma retratação pública de um erro meu. Ontem, como eu falei para vocês, tive uma fonte muito segura de que praticamente estava tudo certo entre Bahia e jogador. Praticamente anunciei ele aqui como novo reforço do clube, mas estou fazendo aqui uma retratação, estou pedindo desculpas a vocês, inscritos, ouvintes, pelo meu erro, né? O jogador não está tão fechado assim, eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo. Tive a informação praticamente ontem, depois do Globo Esporte, de que estava tudo certo, o jogador praticamente já era acertado e estava muito encaminhado, e logo depois eu vi que não era bem assim, então por isso deixei o vídeo privado e quis fazer uma retratação aqui no canal pública, falando sobre esse meu erro e prometendo para vocês que isso não vai mais acontecer. Vamos trazer as atualizações agora, de fato, do que está acontecendo nesse exato momento com esse jogador. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo, para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Peço também que você se inscreva para nos ajudar a chegar a 10 mil inscritos, e quando isso acontecer, vamos sortear uma camisa do Bahia para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia, e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, até porque eu já falei demais, né? Vamos falar sobre Bahia e Atlético Paranaense, que se enfrentam logo mais na Arena Fonte Nova. Muito provavelmente você está assistindo esse vídeo depois dessa partida, é uma possibilidade, e a gente já vai saber o resultado final dessa partida. Ontem no pré-jogo eu falei, é ganhar ou ganhar, é tudo ou nada para o Bahia. E eu confesso que enxergo esse jogo para vocês dessa forma. O Bahia precisa vencer esse jogo se quiser ainda continuar lutando por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América, porque tem uma coisa muito importante no futebol que se chama confiança, e esse time do Bahia não apresenta isso nesse exato momento. Fez um bom jogo contra o Palmeiras e nem isso foi o suficiente para o time conseguir pelo menos pontuar. O Bahia precisa urgentemente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, até para esse ânimo, né, para essa confiança a mais precisar voltar. O Bahia perdeu de 3-0, né, 3-2, né, no Vasco, mas o primeiro tempo terminou 3-1. Teve outros jogos também, o 2-1 para o Juventude. E assim, o segundo tempo do Bahia, o primeiro tempo contra o Vasco, o jogo contra o São Paulo também no segundo tempo, é uma clara manifestação de que esse time está totalmente baixa, está sem confiança. Então não adianta você enfrentar o Cuiabá virtualmente rebaixado, você enfrentar o Atlético Goianiense na última rodada, se você não está com um pingo de confiança, um pingo de esperança de que pode conseguir essa vaga. Eu acho que muita coisa que aconteceu já ficou para trás, os erros, não tem mais o que fazer, já aconteceram. O que importa é olhar agora para frente, né? Temos 4 jogos para fazer ainda no campeonato. Vamos enfrentar o Atlético Paranaense, e a gente pode afundar o Atlético na parte de baixo da tabela. Tem o Cuiabá também, que já está virtualmente praticamente rebaixado, e depois tem o Corinthians. Sendo o mais pessimista possível, se a gente colocar esse jogo contra o Corinthians, digamos que o Bahia não consiga trazer nada, tá? Não perca o jogo. Sendo muito pessimista, tem ainda Atlético Goianiense na Fonte Nova, que está praticamente rebaixado, tem um jogo contra o Cuiabá. Então, mais 3 triunfos eu acho que é o suficiente para a gente manter aquele pelotão de G8, G7. Vamos torcer para o Bahia conseguir o mais rápido possível. Vamos conseguir torcer, na verdade, para o Bahia conseguir os mais pontos. 12, 10 pontos eu acho que é o suficiente para a gente conseguir essa vaga. Vamos torcer para que esse jogo contra o Atlético Paranaense seja diferente. Se você já está assistindo esse jogo depois do resultado, você vai saber se o time vai continuar na luta ou não, porque é muito por isso aí, na minha opinião. Bom, vamos falar agora as atualizações, né, do menino de 17 anos, David Martins, da base do América Mineiro. Ontem o Globo Esporte soltou uma matéria informando que o jogador tem negociações avançadas com o Bahia para fechar com o Tricolor de Aço no valor de 12 milhões de reais. O jogador atua na base do América Mineiro, sub-20, sub-17, tem 17 anos, não tem aparições no profissional. Segundo o Globo Esporte, o jogador viria para atuar em 2025 no Bahia no time principal e não nas categorias de base, mas eu vou explicar para vocês e vou contextualizar também, até explicar um pouco do meu erro. Conversei com pessoas próximas do jogador que me garantiram que o jogador estava praticamente fechado. Claramente um empresário tentando praticamente cravar o negócio ou alavancar o jogador, muito provavelmente, e enfim, não está tão fechado assim. Como o Globo Esporte soltou a matéria, né, que o jogador estava com negociações avançadas e estava muito próximo de ser reforço do Bahia. O que eu consegui apurar é que, de fato, sim, o jogador tem negociações avançadas com o Bahia, mas não está tão próximo de fechar assim. Ainda tem alguns detalhes para serem acertados. Esses detalhes podem ser acertados positivamente, a tendência é que isso aconteça, a tendência é que o desfecho dessa negociação seja de fato positiva, mas não está tão encaminhada assim, não é praticamente um novo reforço do Bahia, como eu mesmo soltei ontem, como eu vi outras pessoas comentando também. Temos que aguardar ainda, mas assim, o desfecho tende a ser positivo, é um jogador de 17 anos, e tudo aquilo que eu falei sobre o atleta eu mantenho, é um jogador que vem, na minha opinião,
mesmo se for para o time principal, vem para agregar, vem para somar, vem para crescer e melhorar cada vez mais. Conversei com algumas pessoas lá do América Mineiro, né, pessoas que acompanham a base e tudo mais, pessoas aqui que produzem também conteúdo, e eles me falaram, olha, o moleque joga demais, é uma revelação da base do América, e ficaram chateados com o preço, né, que estão sendo especulados, 12 milhões de reais, acharam um pouco, pelo que pode valer o David Martins no futuro. É o que eu comentei com vocês ontem, o Grupo City tem scouts justamente para fazer esse tipo de contratação, para identificar jogadores que podem atingir um patamar muito alto no futuro, quando praticamente ninguém está olhando ainda. E foi o que o Bahia fez, uma agressividade no mercado interessantíssima. Você pagar 12 milhões numa promessa, numa joia, dentro do futebol brasileiro, gente, é muito barato, é muito pouco. Claro que tem toda a expectativa, claro que tem todas as chances também do negócio dar errado, como qualquer negociação no futebol brasileiro, isso é possível, mas a tendência, né, e a expectativa de que ele seja um grande jogador no futuro é muito alta, é muito grande. Então, 12 milhões de reais, pelo que ele pode valer no futuro, 50, 60, 60, 80 milhões de reais, é muito baixo. Então que ele venha, que ele consiga jogar. Se for pro time principal do Bahia, que eu não tenho essa certeza, tá? Pelas pessoas que eu conversei, eles não me falaram muito bem o que é que pretende fazer o Bahia, se ele pode jogar alguns jogos na base, o que provavelmente vai acontecer logo na sua chegada, e depois ir pro profissional. Enfim, não sei como vai ser o planejamento do clube, vou tentar descobrir e passar para vocês ao longo da semana, mas é um atleta que, se vier, eu vou torcer para ter muito sucesso, para que ele consiga em 2025 jogar no Bahia e consiga ser feliz, consiga bem nos ajudar, seja no Campeonato Baiano, que eu acredito que se ele for jogar no principal nesse primeiro momento, seja nessa competição, ou Copa do Nordeste também, que ele consiga ir bem, que ele consiga nos ajudar e consiga se desenvolver. Que esses 12 milhões de reais no futuro possam ser possam ser bem investidos, né? É uma mudança também, vocês percebem isso, da política do clube, investindo 12 milhões no atleta de base. É uma forma que o Bahia está mostrando ao mercado o quanto o clube quer, primeiro, ter uma base estruturada com ótimos jogadores, jogos promissores, quanto o Bahia está de olho dentro do mercado, né? Você contratar um jogador de novo de 12 milhões de reais, de 17 anos, da base do América Mineiro, é um claro recado ao futebol nacional, ao futebol brasileiro, de que o Bahia está muito bem atento ao mercado, de que o Bahia vai fazer esse tipo de contratação frequentemente, e os outros clubes precisam, de uma certa forma, se preocupar. O Bahia não deve ter encontrado uma multa tão alta, por exemplo, não deve ter sido isso, deve ter feito a negociação direta com o América Mineiro, que pretende manter 10% pelo menos do jogador, até para uma futura negociação, alguma futura venda, poder lucrar também com esse jogador. É isso, né? A informação que eu tenho para passar para vocês em relação a esse jogador é essa. O jogador não está tão fechado assim como já foi dito ontem, inclusive por mim, errando, inclusive deixando aqui já público e novamente pedido de desculpa. O jogador não está 100% fechado com o Bahia, está negociando, o jogador está acertando sua chegada ao Bahia, mas ainda não está 100% confirmado. O atleta não está ainda 100%, assim, vamos dizer, novo reforço do Bahia. Não, a gente não pode falar isso nesse exato momento. Tem que esperar esses detalhes, esses entraves que ainda faltam ser resolvidos para a gente poder falar assim, mas de fato a negociação está avançada, e provavelmente a gente deve ter um desfecho positivo, pelo menos essa informação que eu tenho para passar para vocês em relação a isso. Agora, falando rapidamente sobre o Rodrigo Nestor, eu tinha comentado com vocês também sobre o interesse do São Paulo na contratação do meio-campista Douglas Augusto. Esse que já passou pelo Bahia em 2019, teve uma curta passagem, mas que deixou saudades. Foi um jogador muito importante naquela temporada. Depois que ele saiu, o Bahia começou a desandar, e eu lembro muito bem disso. Eu gostava bastante do Douglas Augusto, ele tinha passagens também pelo Corinthians, se eu não me engano. Teve passagens pelo PAOK da Grécia, inclusive com o Abel Ferreira, hoje treinador do Palmeiras, e atualmente está no Nantes. E o São Paulo está muito interessado na contratação desse jogador. E qual é a informação que eu tenho para passar em relação a isso? Se o São Paulo está muito interessado na contratação do Douglas Augusto, que tem mais ou menos as mesmas características do Rodrigo Nestor, quer dizer que o São Paulo está buscando já uma reposição no mercado, tendo em vista uma possível saída do Nestor ao Bahia. A negociação segue ainda na mesma, entre aspas, assim. O Bahia segue interessado na contratação do jogador, quer pagar entre 5 a 7 milhões de euros. As negociações estão acontecendo e provavelmente nos próximos dias o Bahia deve enviar uma proposta oficial ao São Paulo pela contratação do jogador, que sabe que pode vender. O São Paulo não deve dificultar tanto a negociação assim, como o Atlético Mineiro vem dificultando na contratação do Everson, por exemplo. O São Paulo entende que é um jogador que nesse momento está em baixa, não é titular com o Zubeldia e que pode fazer uma caixa, né? Pode fazer um valor interessante, tendo em vista que é jovem ainda também, tem apenas 24 anos. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever para ajudar o canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Até o próximo vídeo, provavelmente até depois do pós-jogo contra o Atlético Paranaense. Valeu e tchau.